Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News. Obrigada pela audiência, espero que você fique comigo numa entrevista especial hoje com a professora Romana Franco. Ela é professora, especialista em acupuntura. É verdade, aquelas agulhinhas todas. Hoje nós vamos descobrir para que elas servem e se funcionam realmente. Você já ouviu falar em acupuntura? Então, hoje a entrevista é sobre esse assunto. Aliás, eu quero perguntar para a professora, primeiro dizer que é um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer é todo meu, Marilei. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Como é que você começou nessa carreira? Como é que foi lá atrás começar a encontrar um caminho para a acupuntura? Conta para mim. Olha, desde pequena, a minha mãe já me levava para tratar com acupuntura. Né? E sempre gostei, sempre gostei. E fazendo a faculdade de Educação Física e outros cursos extras, como massagem, shiatsu, eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa. E tive a oportunidade de ir para a Escola Paulista de Terapias, que há 26 anos não tinha uma regulamentação da acupuntura, os conselhos não reconheciam ainda, era um curso de formação. Uhum. Então eu comecei a estudar e ali que eu comecei a me apaixonar realmente pela acupuntura. Não larguei a educação física, certo? Enquanto eu estava estudando acupuntura. Mas de repente, no meio do curso, o dono da escola me chamou para substituir um professor. E ali foi um passo muito grande para começar a dar aula de acupuntura realmente. E foi ali que começou tudo, essa trajetória da docência mesmo dentro da medicina tradicional chinesa. Foi muito bom. Agora, professora, quando a gente fala em acupuntura, a gente fala assim, aquelas agulhas, né, uma coisa meio voodoo, o que serve? Fica me pinicando. O que são essas agulhas? Isso funciona realmente? Funciona. De onde vem esse princípio da acupuntura? Então, a acupuntura é uma ciência já comprovada, tanto que o meu mestrado, acabei de fazer o meu mestrado em engenharia biomédica com acupuntura, com os bombeiros aqui, com o corpo de bombeiros aqui de Mogi, e comprovei através dessa técnica mesmo que a acupuntura funciona. Então, a acupuntura mesmo, ela é uma disciplina dentro da medicina tradicional chinesa. Que na medicina tradicional chinesa nós temos, além da acupuntura, auriculoterapia, aquelas agulhinhas no pavilhão auricular, temos moxa, temos ventosa, temos a fitoterapia também. Né? Então a acupuntura nada mais é que você faz uma inserção em pontos localizados no nosso corpo, né, que corresponde a órgãos e meridianos. Então você vai, ao inserir a agulha, né, você vai criar uma sinapse, né, um campo magnético, energético, fazendo com que teus órgãos e as suas vísceras funcionem em equilíbrio. Então a acupuntura ela é mais preventiva do que curativa. Eu não vou falar para você que a acupuntura cura tudo. Não, ela não cura nada. Ela trata as enfermidades, os desequilíbrios energéticos das pessoas. Por isso que as pessoas falam muito, né? Falam de energia, então elas levam para o lado holístico. Não, é voodoo, né? Eu vou ficar espetando as agulhinhas, vai doer muito. Tem alguns pontos mais doloridos, sim. Mas vai depender muito da sensibilidade da pessoa também. E da mão do terapeuta também. Mas, professora Romana, quando a gente fala em acupuntura, você falou, ela é reconhecida na medicina e tudo mais. Isso. Mas antes não era, né? Todo mundo meio que fazia acupuntura, não é verdade? Isso. A acupuntura, ela foi desenvolvida na China, mas nós temos, a história dela começou muito antes, no Egito até. Eles encontraram múmias com filetes de bambu inseridos nas múmias. Nossa, tão antigo assim? É muito Egito mais antigo, né? Exatamente. Então, a história da acupuntura vem mais de 8.000 anos. Não é 2.000 anos, 5.000 anos. É mais de 8.000 anos. Já se tratavam lá atrás. Exatamente. Com a acupuntura. E aí, na dinastia Ming,
na China, que foi desenvolvido pelos médicos chineses, certo? Mas ali, a cultura dos chineses, eles eram bem abertos naquela época. Eram muito sensitivos naquela época. Tinha muitos estudos, sim, mas não tão tecnológicos como nós temos agora. Então era mais na sensibilidade mesmo, né? Levar para essa cultura de pai para filhos. O meu pai era chinês, aprendeu ali na rua mesmo. E como eles fazem até hoje. E o médico, como é uma disciplina da universidade, o médico ele é mais especializado para isso. Mas hoje, por exemplo, você não é médica. Não. Por que você pode usar a acupuntura? Porque a acupuntura ela não é regulamentada. Tá. Pelo Ministério da Educação e Saúde, tá? Ela é como ocupação. Como ela não tem uma regulamentação, então toda a área da saúde, certo? Todos os profissionais da área da saúde podem fazer, ou não. Você da área de exata, humanas, você pode também fazer o curso de acupuntura como técnico ou formação, apesar que o técnico agora foi abolido. Então nós temos os cursos de formação e os cursos de pós-graduação lato sensu, certo? Que as faculdades agora, que elas englobaram essa ideia da acupuntura, esse tipo de curso dentro das universidades, faz muito pouco tempo. Né? Que até então nós temos várias escolas pelo Brasil inteiro, né? com esse curso de formação só. Certo. E também ela é reconhecida pelo patrimônio internacional? Não, é pela Unesco. A Unesco. Pela Unesco, tá? É patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, tá. Certo? E nós temos também, pelo Ministério da Educação, as práticas integrativas e complementares. Entendi. Então, se eu estou na área da saúde, eu posso fazer acupuntura? Pode fazer. Porque o seu conselho, por exemplo, se você é fisioterapeuta, o seu conselho reconhece a acupuntura como especialidade. E como é que eu uso a acupuntura? Por exemplo, eu sou médico ou sou um especialista em neurologia, por exemplo, eu uso na cabeça, eu uso na perna. Não, é bem diferente. Não, como é que faz para usar a acupuntura no dia a dia? O diagnóstico. Como é que se usa? O nosso diagnóstico, como eu falei anteriormente, né, nós trabalhamos com a energia dos órgãos, com os excessos e deficiências. E onde que eu sei onde enfiar a agulha? Aí nós temos que fazer toda uma avaliação, uma anamnese, nós temos a avaliação do pulso, da língua, que é um tipo de diagnóstico para ver língua? Você visualiza pelo formato, pela coloração, pela espessura da sua saburra também, qual a enfermidade que você tem. Aquela capinha que você tem na língua. Isso. Aqui? Isso. Né? Tá. E então a coloração dela, a espessura dela. Então pela língua, por onde mais? Pelo pulso. Pela anamnese que você vai avaliar. Você entrevista a pessoa. Exatamente. Né, meio que nem eu, assim, levanta as informações. Exatamente. Levantando essas informações, eu vou jogar dentro do diagnóstico dos 5 elementos, né, que é uma técnica também dentro da medicina tradicional chinesa, para você fechar um padrão. O que é fechar o padrão? Você ver quais os órgãos e vísceras que estão em deficiência e em excesso. Então, por exemplo, eu tenho um problema no rim. Vamos colocar certo. Você tem pedras nos rins, vamos supor, por exemplo. Isso. Então, na visão chinesa, o que seria para nós? Que seria? Uma deficiência de energia yin, que nós temos a energia yin e yang, certo? A energia yin dos rins, certo? Mas pode ser uma hiperfunção de fígado, por exemplo. Ou uma deficiência também de baço, né? Que pode levar a essa deficiência de rim. O que você está comendo que não está nutrindo o seu organismo. Então, a medicina chinesa, ela te leva muito pro lado, o todo. O todo do indivíduo. Você come o
O que você come é o que você vive. Você é o que você come, né? Exatamente. Mas, professora, por exemplo, nesse caso do rim, aí eu vou pôr aonde Então, a aí agulha? nós vamos ver em quantos pontos, que na minha teoria e na minha prática clínica também, quanto menos ponto, mais assertividade você vai ter no seu tratamento. Então, eu posso colocar pontos de rim, com certeza eu vou colocar, mas, além dos rins, quais os outros órgãos que estão sendo comprometidos, certo? Com Por causa isso. desse rim. Tá. Então, O pâncreas, por exemplo. o pâncreas. Então, eu vou colocar um ponto referente àquela enfermidade. Você vai estudar certo? isso. Exatamente. Certo. Então, não podemos colocar um ponto para cada coisinha. Né? Por isso que nós estamos... esses cursos de pós-graduação também, eles vieram, né, para especializar, complementar mesmo a medicina chinesa. Mas, não por é exemplo, só colocar a agulhinha e pronto. Por exemplo, tenho enxaqueca. Certo. Pode então, também procurar uma aí saída. nós vamos avaliar que tipo de enxaqueca é. Tá. Essa enxaqueca, ela dói... Ela dói nas têmporas, ela só dói aqui na frente, ela anda, ela migra para outros locais, vai para cervical, né? Então, ela dói, né, quando você está em movimento, ou ela dói quando você para. Então, tem todos esses detalhes assim, na anamnese, né, para chegarmos num diagnóstico da visão da medicina chinesa. Tá, então a acupuntura, na verdade, você pode usar para tudo, mas para algumas doenças ou algumas enfermidades, fica mais fácil localizar, por exemplo, onde são os pontos? Não, a localização de pontos é assim, é muito fácil. Tá. Certo? É você saber a anatomia também para localizar. Mas não é porque você tem uma enfermidade na cabeça que você vai ter que colocar a agulha na sua cabeça. Você pode colocar no pé. É um tratamento distal. É isso que eu ia perguntar. E essa história do pé? Nós tratamos, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar na parte de ortodontia, a parte estética, sorriso gengival. Então, eu tenho uma equipe de dentistas que nós trabalhamos juntos também. Como é que você trabalha a boca? Né? Então, como que eu vou trabalhar com as agulhas na boca? Não tem condições. Né? Que ele vai fazer os procedimentos e tudo mais. Eu trabalho com os pontos na mão, os pontos no pé, pontos nos braços, que correspondem a essa musculatura, por exemplo. Olha que interessante. Então é bem interessante isso. E o pé, é verdade que tem todos os pontos no pé? Sim, na sola do pé nós temos, mas não são os pontos. Não são Não o quê? são. São terminações nervosas, certo? Que nós Corresponde ao corpo chamamos inteiro. a reflexologia podal. Exatamente. Reflexologia podal. Isso, que você faz com a manipulação. Mas não é agulha, então? Não é agulha, é a mão. É a mão. E na orelha? Na orelha já é uma outra técnica também, né? A técnica chinesa, tem a técnica francesa, tem a técnica brasileira que agora. É aqueles grãozinhos de mostarda que coloca? Então, são nos pontos correspondentes aos órgãos, que não deixa de ser uma reflexologia também. Porque quando você põe, dói, né? Dói bastante. Tem lugar que dói muito. A da ansiedade, por exemplo, para quem é ansioso, já coloquei. Dói muito. Eu, particularmente, adoro fazer aurículo em todo mundo, mas não coloque agulhinha na minha orelha. Você fica desesperada. Dói muito. Muito sensível. Dói muito. Sensível. Dói muito. Eu quero falar depois do intervalinho comercial com a professora. A professora Romana vai contar pra gente da reflexologia, como é que é realmente isso. Isso ajuda, previne ou não? Né? E por que dói tanto na orelha? Eu já coloquei, é horrível. E eu vou perguntar também depois do intervalo sobre a musicoterapia. Que história é essa da musicoterapia na vida da professora especialista em acupuntura? Depois do intervalo, a gente volta com os assuntos importantes para a sua saúde, para a sua prevenção e, é claro, para o seu dia a dia aqui no programa Frente a Frente. Fique ligado. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a professora Romana Franco para falarmos da reflexologia.
E essa história, por que dói tanto colocar esses negócios na orelha? De onde que veio reflexologia, professora? A reflexologia veio do Egito. E é muito antiga, ela é muito mais antiga que a medicina tradicional chinesa, né? E a reflexologia, ela era utilizada pelos aqueles reis do Egito, né? Os escravos mesmo faziam, né? Nos seus amos, né? Antigamente. E dali foi sendo desenvolvido, os médicos foram desenvolvendo, né, essa técnica, que é uma técnica manual, certo? Você não faz com agulha, porque não tem nada a ver com meridianos, sim, mas com pontos reflexos de que você aperta? Calma. Baguncei tudo. Quando você faz a manipulação, certo? Você ativa as terminações nervosas e essas ativam seu cérebro. O cérebro dá o comando para os seus órgãos e vísceras trabalharem em equilíbrio. E onde que se faz? Em qualquer parte do corpo? Não, só na sola do pé. Sempre na sola do pé. Nós temos a reflexologia na sola do pé, na mão, que é uma outra técnica, chama Coriô. Coriô, né? Não é difundida quase. E não é muito, mas é assim, dentro da área da medicina chinesa, sim. Sim, né? Coriô. Exatamente. E no pé é reflexologia. Exatamente, a reflexologia podal. Né? E os mesmos pontos da mão tem no pé? Tem. Tem? Tem. Se você for ver, a nossa mão, né, se você colocar aqui, parece um bichinho, né? Então, este dedo corresponde à nossa coluna, cabeça, os nossos braços, as nossas pernas e todo o nosso organismo aqui, tá? Todos os nossos órgãos ficam centralizados aqui. Então, se você massagear, você está massageando os seus rins, os seus pulmões, o seu estômago. Então é bom massagear a mão. Com certeza. Massagear a orelha também, que a e orelha... aqui na orelha é a auriculoterapia. Isso. A auriculoterapia ou auriculopuntura, aí depende da técnica que você vai utilizar. Tá, se for com a mão... Né? Não, é a massagem auricular, certo. Né? Mas aí e se for com o grãozinho... Com a sementinha de mostarda ou as agulhinhas semipermanentes. Certo. Que você também tem que fazer toda uma avaliação, um tratamento. Mas dói tanto, né, professora? Que são terminações nervosas. Então, é verdade que aqui é dor de cabeça? É um ponto, é um meridiano do intestino grosso. Esse é o mais IG4, famoso, né? É o mais famoso. Todo mundo fala, aperta aqui que passa, fala pra mim. Mas aí que está, né? E nem passa sempre mesmo? passa. Nem sempre passa. Dependendo de como você aperta, que quando você faz a pressão, ou você ceda muito, quando você aperta bastante. Tem que saber a pressão. Exatamente. Senão você pode até piorar a sua dor de cabeça. E se eu fizer a massagem assim, sem saber que ponto... Alivia. Qualquer ponto, posso? Sim. Então dá uma dica pra mim. Assim, pra mim não, pro telespectador também. Sim. O que a gente pode fazer assim no dia a dia? Por exemplo, uma dor de cabeça, né? Latejante, quando você movimenta dói. Tipo aquela dor de cabeça de TPM, certo? Essa pra mulherada. Exatamente. Você pode vir e massagear aqui seu dedo. Tanto faz direita ou esquerda? Tanto faz. O dedo aqui, esse dedo? Isso. A polpinha do dedo. Né? Nesse dedo e você mesmo faz a automassagem. Olha que gostoso. Para mulher é bom? Eu estou com dor na coluna. Massageia teu dedo. Só esse dedo? Isso. A coluna vertebral, é a base, né? Ela é a base. É a base. Olha que interessante. Aqui são os seus braços. Eu estou com dor no ombro. Vai lá, massageia. Olha que interessante. É tudo reflexo. Tudo reflexo. Exatamente. O nosso corpo é uma máquina que nós não sabemos utilizar. Eu falo que Deus dá um corpo perfeito e a gente estraga, né? Não é verdade, professora? Exatamente. Pergunta se eu me trato. Eu trato de tanta gente. E não se trata. Né? Exatamente. Eu preciso de um acupunturista. Vamos procurar um acupunturista, professora. O que você acha, não é? E é verdade que todo mundo, que a gente sabe que essa história da coluna, né? E nós sabemos que na era do computador, né? Cadeira durinha, não sei o quê.
sempre acaba tendo um problema de coluna. Dor lombar, essa semana... É normal, não é? É normal termos, né? Mas podemos evitar com a boa alimentação também. Boa postura, atividade física. Então, todas essas terapias também não vão funcionar como remédio. O médico pede para você, você vai no médico para emagrecer, certo? Mas se você não fechar sua boca, se você não fizer atividade física, se você não ter uma vida regrada, não vai adiantar um medicamento, a acupuntura, a reflexo, qualquer terapia, se você não estiver aberta para isso. Como você falou no comecinho, né? A acupuntura dá medo. Muitas pessoas não se tratam com a acupuntura por causa da agulha. Por quê? Desde pequenininha, mãe, não faz isso, que senão eu vou te dar injeção. Então, associa agulha de acupuntura com injeção, é coisa ruim. Que dá certo? Medo. E a mentalidade do brasileiro não está aberta ainda, infelizmente, certo? Nós crescemos muito, evoluímos muito com isso, para termos esse tipo de técnicas. Né? Que nem a moxa, você queima a pessoa. Então, já fizeram isso em mim. Eu fiquei horrorizada, para falar a verdade. Então, que história é essa da moxa? A moxa é um bastão de artemisia, uma erva chinesa, certo? Que ela tem propriedades de anti-inflamatórias, certo? Você não pode fumar, né, o bastão, porque ela tem uma toxina muito grande, mas ela é curativa através do calor dela. Então você passa, faz varredura ou mesmo moxa direta em pontos que você acha que deve tratar, né, da pessoa. Aquelas pessoas que têm muito frio, muita umidade assim, muito edema dentro do corpo, né? Então ela pode amenizar esse frio interno que nós podemos ter, né? Principalmente nós mulheres, que nós temos assim um padrão de frio muito grande. Né? Verdade, mulher frias, é diferente, né? Bastante. Por isso que antigamente as avós, né, falavam, né? Não põe o pé no chão quando está menstruada, não lava a cabeça, não senta em lugar gelado, certo? Nós estamos resgatando tudo isso agora, gente. Mesmo com toda essa modernidade. Na verdade, os antigos tinham razão também, né? Sim, escaldapé. Escaldapé. Sabe? Uma coisa tão antiga. Banho de assento. Tão antiga que nós estamos resgatando tudo de novo. Nós estamos num momento cíclico, né? Nós evoluímos bastante, mas não vamos deixar de resgatar o que foi bom pra gente. As coisas antigas, os conselhos dos nossos pais, lembram? Antigamente, né? Que agora não quero nem saber de pai, mãe. Não, gente, resgata isso. Isso é Como muito é que bom. dentro do seu trabalho, professora, eu sei que você dá aula já há 26 anos, seis não espalha, não conta, né? Não conta. 6 deles na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, né? Onde você faz toda essa coordenação aí, do pessoal da especialização e tudo mais. Como que você faz para, por exemplo, trabalhar musicoterapia, levar isso para as pessoas? Porque se fala em musicoterapia, parece, ai, olha que bonitinho. Musiquinha. Né? Uma musiquinha para dormir, exatamente. né? Como é que funciona isso de verdade? A música já vem, assim, na minha vida há muito mais tempo do que a educação física e a própria acupuntura. Exatamente, porque eu sou formada em jazz, em dança, né, em balé, então sempre gostei de música e fui estudando a música, né, como terapia realmente. Né? E essa terapia veio na Segunda Guerra Mundial, porque os médicos colocaram, né, e os enfermeiros também, músicas para os acidentados. E eles viram que aquele tipo de música começou a dar efeito nos pacientes, uma melhor qualidade de vida. Por quê? Nós somos pura água, 90% do nosso corpo é água. As nossas células são vibracionais e o som é vibracional. Então, não sei se você já viu aquelas moléculas de água,
né? Que quando você fala uma palavra de amor, uma palavra gostosa, as moléculas ficam como uns cristais bonitos, né? E quando você emite uma palavra ruim, né? Por exemplo, a palavra Hitler, isso dá câncer, gera células cancerosas dentro do teu organismo. Então, eles já comprovaram também, né, que a vibração das notas musicais, a vibração das nossas palavras, né, elas emitem uma vibração tão grande que as nossas células vão vibrar de acordo com essa vibração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos falando. E a música, né, com as notas musicais, cada nota vibra numa sequência, e essa sequência vai vibrar dentro do nosso organismo, nas nossas células. Então quer dizer que leque-leque, não, Guinha Pocotó, essas aí não dá. Essas musiquinhas que me desculpem, leque-leque, isso aí não adianta, né? Não adianta, não vai curar nada. Que música que é bom pra gente fazer bem realmente? As músicas mais tranquilas, mas por exemplo, a música Danúbio Azul. Danúbio Azul. Certo? Músicas mais clássicas, certo? Tá. Elas têm Beethoven, Mozart. Isso. Música de verdade, né? Música de verdade. Tem uma vibração, certo? Que as suas células vão vibrar e elas não vão morrer. Tipo um rock pesado. Tuf, tuf, aquelas batidas. Explode, é uma explosão, é um Big Bang que acontece dentro do nosso organismo. Então, você tem que ouvir também, e a musicoterapia é assim. Você, mas essa música vai te curar. Não, é aquela música que você se sente bem com ela também. Mas, voltando um pouquinho, essa leque-leque. Se você estiver com a mesma sintonia, pensando que aquele leque-leque vai te curar, cura. Geralmente... como eu sempre falo, você se cura. Nós somos só um instrumento. Então, eu vou colocar uma música aqui, por exemplo, algumas pacientes minhas detestam quando eu coloco música de baleia. Golfinho, passarinho, pipipi, aguinha. Irrita. São pessoas muito ansiosas, são pessoas... Então, eu tenho que colocar uma determinada música que acalme a frequência daquela pessoa, que ela fique de bem com ela mesma. Quando a Louise Hay fala você pode curar a sua vida, você acredita nisso? Acredito profundamente. A gente pode curar a vida da gente? Pode. Você fica doente porque você quer. Como os filósofos, né, falavam antigamente, você não cura a doença, e sim o doente. Então, a nossa base da medicina chinesa e todas as terapias, nós vamos tratar quem? O doente. Não me importa se você tem câncer, se você tem diabetes, se você tem dor de cabeça, dor de barriga. Não, eu vou tratar o indivíduo, você. E dar condições para que você se cure. Professora, como é que eu sei qual a melhor terapia para mim, por exemplo? É difícil. Para descobrir. É difícil para descobrir porque tem muitas terapias por aí. E aí qual que vai ser a melhor? Aquela que você se sentir bem. Por que as pessoas procuram acupuntura? Último caso. Elas procuram tudo quanto é terapia. Não deu certo. Então vou tentar fazer acupuntura. Certo? Aí não sai mais da acupuntura também. Interessante, né? Professora Romana Franco hoje falando de assuntos de qualidade de vida. A acupuntura é um deles, né? Falando da moxa, né? Dessa coisa da reflexologia. E o que é qualidade de vida como um todo, né? Por exemplo, tem gente que gosta de massagem, o toque, né, no corpo da pessoa. O que é tudo isso? Depois do intervalo a gente volta com mais um pouquinho de qualidade de vida para você aqui no Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a professora Romana Franco, aqui na TV Mogi News, no Frente a Frente. Quero falar um pouquinho sobre qualidade de vida.
Sim. O que é qualidade de vida? E a gente estava falando no bloco anterior da melhor terapia para cada um de nós, né? Certo. Quando a gente fala em massagem terapêutica, Ai, eu né, a adoro. gente fala nessa coisa de se cuidar, né? A gente fala muito hoje, professora, que a gente tem que tomar mais conta do que é nosso, né? Que é Ter esse mais corpo, né? consciência do que Deus somos deu e eu falei que realmente. a gente estragou. Exatamente. Como é que faz para a gente cuidar mais, saber o que é uma massagem terapêutica, encontrar um caminho da qualidade de vida? Olha, hoje em dia nós temos tudo isso nas nossas mãos. Antigamente estava mais difícil. Você entra no Google, na internet e encontra várias informações de muitas terapias. Então você tem que procurar aquela terapia que você mais gosta. Por exemplo, desde criancinha, a mãe coloca a menininha no balé, certo? Será que ela quer fazer balé realmente? Ou ela quer jogar futebol? Não, a minha filha é feminina, ela não pode jogar bola. E isso vai frustrando as pessoas, né? E desde pequenininho. E com os tratamentos é a mesma coisa. Então você tem que fazer o tratamento que você gosta. Você gosta de fazer massagem? Vá no massagista. Você gosta de pedalar? Vai pedalar, né? Então, que nem agora, né, surgiram várias escolas de bicicleta. Minha irmã dá aula de bicicleta, Spinning, né? E para aprender a andar de bicicleta para mesmo. aprender a andar mesmo. Né? Então, muitas mulheres, assim, da minha idade, com mais idade ainda, não, eu não vou andar de bicicleta. Imagina, com a minha idade, não tem idade para praticar esporte, atividade física. Encontrar o seu melhor caminho. Exatamente. Ah, eu gosto de caminhar? Eu gosto de caminhar, então eu vou pegar e vou caminhar. Eu gosto de dormir, por exemplo. É a melhor terapia para você? Então vá dormir. Então, o que eu falo para os meus alunos e pacientes, você tem que fazer o que você gosta. Professora, você tem os seus alunos na UMC, né, e você cuida deles porque eles fazem estágio na policlínica. Isso. Eu sei que está lotado de gente lá. Ai, né? graças a Deus. Porque vocês, assim, praticamente é só uma pequena contribuição, um valor muito irrisório. Que é um ambulatório escola, Exatamente. Né? Como é que funciona? Né? A pessoa vai lá, se inscreve e faz um tratamento? Nós temos uma ficha de inscrição, aí eu ligo, faço uma triagem, certo? E a pessoa, ela tem condições de fazer 10 sessões ou mais, certo? De acordo com a enfermidade dela, e já na primeira consulta, ela já é tratada. Então, os nossos alunos que atendem através da nossa supervisão, não só minha, como do meu corpo docente também, né? Então, os alunos, quando vão para esse tipo de ambulatório também, eles já estão capacitados para fazer. Bacana, porque vira um estágio e uma ajuda para a população. Exatamente, né? Que é uma coisa que, quando eu implantei esse curso de pós-graduação na UMEC, Mogi, né, só tinha aqueles terapeutas, né, consultórios. Que é muito mais caro. Exatamente. E com esse curso, nós abrimos um leque, certo? Que agora nós temos ONGs também, os nossos alunos formados abriram também algumas associações também aqui no bairro para atender a comunidade com um preço bem mais acessível. Agora, professora, eu sei que está lotada a policlínica. Sim. Quantas pessoas vocês atendem por dia, mais ou menos? Dá em média de 50 a 60 pessoas. E quando que vão ter inscrições abertas aí? Olha, eu estou prevendo a partir de maio. A partir de maio. É só chegar no horário comercial na policlínica e se inscrever. Só para quem não sabe onde é a policlínica de Mogi, fica do lado da Santa Casa. Exatamente, é um predinho azul de pastilhinha. Que todo mundo conhece. Exatamente, é o centro de saúde da UMEC. Certo. E lá, como é que funciona? O pessoal vai lá, qualquer tipo de pessoa, quando tiver inscrição aberta, e vocês fazem a anamnese, falam, olha, você... o que você tem, aquilo tudo que você já me contou, explica. Então, nós vamos, como que o terapeuta, né, o aluno vai pegar a ficha, vai preencher essa ficha com todos os dados dela e
todas, tem várias, mais de 30 perguntas ali. E ela né? começa a ser tratada. E aí ela já começa a ser tratada. Uma vez por semana? Uma vez por semana, E de quartas e sextas-feiras à noite. E ela tem acesso, então, a 10 sessões. Exatamente. Direto. Deu as 10 sessões, ela está bem, certo? Aí nós damos alta. Se não, nós continuamos o O tratamento. que mais as pessoas reclamam lá? Olha, ultimamente, estresse, muito estresse. Imagino. E esse estresse gera dores lombares, dores na cervical, mas nós temos outras enfermidades lá também. Temos câncer, temos doenças autoimunes, também nós temos PCs, né? Então nós temos vários tipos de enfermidades, mas as mais comuns, dor lombar, dor de cabeça, né? E a parte emocional. Muito grave, gente. Dá para tratar acupuntura? Muito. Na acupuntura Com certeza. Que a base de todas as enfermidades é o emocional. É aqui. É aqui, na gente. Cabeça. Exatamente. Como nós falamos anteriormente, você fica doente porque você quer. Quando você começar com os sintomas, eu não quero sair de casa, eu tô triste, chora porque seu gatinho miou, vai se tratar. Alerta. É um alerta. Um amarelo aí na sua vida. Exatamente. Mente sã, corpo são, professor? Com certeza. É isso? Com certeza. Você tem que ser feliz, gente. O que eu sempre falo. Por E mais ser feliz é um todo, né? por mais que a gente tenha dificuldades em todas as nossas profissões, na sua, na minha, em qualquer uma, nós vamos ter problemas. São Paulo, todo mundo fala, São Paulo é terrível porque aquelas marginais lotadas. Tá bom, eu vou me estressar com isso? Eu comecei a ficar estressada quando eu estava vindo para cá, mas relaxei. Eu falei, mas tem o lado bom disso. Vocês já viram na beira do Rio Tietê, das marginais, o que tem de flores diferenciadas ali? Cada flor, cada orquídea, tem orquídea. Tem que olhar ali. o lado bom da vida. Exatamente. Até é na hora do difícil. trânsito. Falar é fácil, professora. Né? Mas é um exercício dentro da gente, né? Exatamente. Na verdade, é tentar olhar o lado de outro ângulo, Porque lado bom as da pessoas vida. estão acostumadas a ver o lado só negativo. É tudo ruim, é tudo péssimo. Mas o caminho está aqui, né? Com certeza. Dentro da gente. Exatamente. Professora Romana Franco, agora no jogo rápido. Um ídolo. Um ídolo, Deus. Eu tenho muita fé. Eu não vou falar que o ídolo é Michael Jackson. Não. É Deus. É quando eu preciso, é Ele que está ali do meu lado. Você é espírita, né? Sou. Espiritualista. Espiritualista. Livro de cabeceira? Ultimamente meus livros de acupuntura. Não tem como. Um filme, professora? Cidade dos Anjos. Com Nicolas Cage. Isso, adoro aquele Meg artista. Ryan, né? Isso. Uma frase marcante da sua vida? Olha, não vou colocar uma frase de filosofia. Foi a última frase, me emociona. Quando meu pai falou, cuida da sua mãe e da sua irmã. E nunca mais ele falou comigo, porque ele veio, a falecer. E você levou isso ao pé da letra? Levei ao pé da letra. Está cuidando até hoje? Com certeza. Então, com bacana, certeza. Bacana. Um exemplo de vida, professora? Minha irmã e meu marido. Eles são duas pessoas que, assim, sempre estão do meu lado, me dando bronca também, certo? Faz parte, né? Faz parte, mas eu sigo muito exemplo dos dois. Bacana. Um hobby? É pescar. Você tem até uma revista, né? Tenho. Um guia pesqueiro. Guia que história é essa, pesqueiro. professora? Que bacana. Eu sempre gostei, desde pequena. E o guia pesqueiro surgiu assim. Um dia eu estava andando, eu quero pescar. E não tinha nada na época que me desse uma localização. Cheguei em casa, peguei o computador, liguei para uma gráfica. Eu falei, eu quero montar uma... Eu vou fazer um guia. E isso há 16 anos já. Bacana, gostei da história, viu? Cor preferida? Eu gosto de muitas cores, mas é o preto. Preto. Dia ou noite?
Noite, eu sou muito noturna. O que você faz nas horas vagas? Eu tento descansar, adoro sair, gosto das baladinhas, mas ultimamente eu quero dormir. Você é boa em quê, professora? Eu não gosto de falar, mas eu sou boa em acupuntura. E você é péssima em quê? Eu sou péssima em mentir. Tem uma lembrança da infância? Tenho. No Guarujá, na praia com os meus pais, com a minha família. Isso é muito marcante em mim. Um esporte? Bicicleta. Você gosta? Gosto, muito. O que você mais curte na internet? Notícias, pesquisas, adoro fazer pesquisa, principalmente depois do mestrado, você fica viciada. Então eu gosto, você sabe muito bem disso. Adoro. E o Face, que é um meio de trabalho para mim. Um lugar? Um lugar, o Guarujá mesmo, praia. Bacana. Não seria nem o Guarujá específico. Praia, adoro praia. Qual o seu sonho? Meu sonho é ver a cura do Alzheimer. A sua mãe tem Alzheimer? Tem. Há 3 anos só, ela é muito nova, só tem 75 anos. Já está com Alzheimer. E aí eu fui pesquisar muito sobre isso e nós vimos que a demência mesmo, falar que a pessoa é demente é ruim, então por isso que colocaram o Alzheimer. Então a demência, nós podemos ficar dementes a partir dos 30 anos. Que é muito cedo. Por quê? Mente parada. Nós temos que estar sempre em movimento. Sempre em movimento. O que você não suporta nos outros? Mentira, falsidade, aquele querida. Tô fora. Medo de quê? Olha, eu não tenho medo não, mas eu não gosto de barata não. Que nojo, né? É asqueroso, né? Exatamente. Tem mania de quê, professora? Olha, eu pensei em ser perfeccionista. Não sou. Eu sou exigente. Eu exijo demais. De você e dos outros? Exatamente. Ou só de você ou só dos outros? Eu exijo muito de mim, mas eu exijo ali também. Mensagem para os nossos telespectadores que estão assistindo a TV Mogi News ou quem está coladinho na internet no www.tvmoginews.com.br. Para você nunca desistir dos seus sonhos. Por mais que você tenha dificuldades, passe por cima, sabe? Dessas dificuldades, ou pegue essas dificuldades e aprenda com elas. Então você nunca deve desistir. Nem o meu sonho, quando eu saí da faculdade de educação física, parecia assim um filme. Eu olhei para aquele campus lá e falei, um dia eu volto. E voltei, e estou aqui na pós-graduação da UMEC. Então isso foi um dos meus sonhos. Então tive muitas dificuldades, né? Tive. E como a minha música preferida fala, né? A vida é tão rara, a vida não pode parar. Que é a música que você escolheu para fechar o programa. Que é Paciência com Lenine. Exatamente. Bacana. Porque nós temos que ter paciência em tudo. Não ser passivos. Sim. Né? Mas sim ter paciência, porque tudo que você quer, você consegue. É só saber o momento certo. Exatamente. É não ter a passividade e sim correr atrás dos seus objetivos. Obrigada, professora. Muito um prazer obrigada recebê-la aqui. Eu adorei de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Tá aí, então, Paciência com Lenine para fechar o programa com a professora Romana Franco. Especialmente, espero que você tenha gostado do programa, um programa falando de qualidade de vida, falando do nosso dia a dia, né? E é claro, tudo isso com acupuntura, reflexologia e muito mais. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu volto a partir do próximo programa e eu quero deixar um beijo especial para você, tá? Um beijo e até lá. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal,